tivesse, quando estou na rua, sempre tem uma loja lá que tem um espelho, né? Então, nós sempre estamos cercados do quê? E qual a imagem que eu tenho refletido? Um espelho, ele só reflete a imagem daquilo que está o quê? Olhando. O espelho só vai refletir a imagem daquilo que eu estou olhando. Cadê aquele espelho lá do teatro? Pequenininho, não grandão. Me presta lá. Presta aí pra mim. Obrigada. Então, olha só. O que está aparecendo aqui? Eu, né? Vocês agora. Então, o espelho ele só vai refletir a imagem do que eu estou olhando, para onde eu estou olhando. Aí eu vou ler aqui para você. Aqui 2 Coríntios 3,18. E todos, o que está escrito? Todos nós. Todos nós. Se você tiver uma canetinha aí, risca aí. Todos nós. Com o rosto. A minha está escrito desvendando, contemplando, como por. O que está escrito no seu? Por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, essa imagem que está falando aqui é transformar a imagem de Deus dentro de nós, de glória em glória, na própria imagem. Aqui está falando que é só quem é magrinha? Aqui está falando quem é mais fortinha? Pode sentar, as obreiras da missionária podem sentar, tá bom? Podem sentar, qualquer coisa eles chamam a gente lá atrás. Eles chamam, se precisar de ajuda. Então, está falando que é só a morena? Só a loira? Só quem entra no tipo direitinho lá que estão pedindo em Hollywood, nas redes sociais? Está falando o quê? Todos nós. Todos. Então, para você ser um espelho de Deus, você precisa estar de frente para Ele. Ou seja, você tem que estar buscando a face de Deus, buscar se parecer cada dia mais com Ele. Outro ponto importante é lembrar que o espelho sujo, se o espelho estiver sujo aqui, se esse espelho estiver sujo, eu vou conseguir me ver aqui? Se ele estiver embaçado, eu vou conseguir refletir alguma coisa aqui? Ele vai estar, se ele estiver sujo, eu não vou conseguir me ver. Eu vou ver uma imagem o quê? Meio distorcida, embaçada. Então, para Deus, ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Ou eu estou olhando para Deus, para refletir a imagem dele em mim, ou eu estou olhando para o mundo e refletindo as coisas do mundo dentro de mim. Então, já vai se analisando. Então, para onde eu tenho mais olhado? Para onde tem sido o meu espelho? Para o lado da luz ou para o lado que é o mundo? E eu queria falar 3 tipos de imagem que eu coloquei aqui, que nós temos 3. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque eu vou pedir para vocês escreverem depois aí em algo que eu vou dar para vocês. A primeira é a imagem refletida. Então, essa imagem refletida é a que passamos diariamente para as pessoas, para os outros.
Essa imagem é a imagem como as pessoas nos veem. Estão entendendo? Essa é a primeira imagem refletida. Então, essa imagem, ela pode estar adulterada. Essa imagem na qual nós passamos diariamente para as pessoas, ela pode estar com uma película. Ela pode estar com uma capa. Por quê? Porque esse espelho pode estar sujo devido às nossas feridas que passamos durante a nossa vida. Deu para entender? Então, às vezes eu não sou aquilo, mas eu estou refletindo para as pessoas essa imagem, porque por causa das minhas feridas, humilhações, traições que eu passei durante o caminhar da minha vida. Então, eu fui magoada, eu fui traída por quem eu mais amava, por quem eu dei toda a minha vida. Então, às vezes você é uma mulher que você sonhava com o casamento de princesa. Você sonhava em casar na igreja, ter seu príncipe encantado, e de repente o príncipe virou. E aí você começou a refletir e você acabou sendo traída por aquela pessoa, você se dedicou todos os seus anos àquela pessoa e você acabou sendo ferida por aquilo. E essa ferida começou a adulterar, a embaçar a sua imagem diante das pessoas. Amém? Então essa é uma das imagens. E presta atenção, e essa imagem refletida para as pessoas, quando elas chegam e falam para nós, a gente tem certeza que realmente a gente está colocando aquilo que ela falou dentro da onde? Dentro da minha mente, dentro do meu coração. A gente começa a ter certeza que nós somos uma pessoa ferida, que nós somos uma pessoa machucada pelas circunstâncias da vida, não porque ela quer. Amém? A outra imagem, que é a segunda, é uma imagem projetada. O que é imagem projetada? Por exemplo, o projetor está aqui. Ele está projetando. Se eu ligar aqui o projetor, ele vai projetar a imagem da onde? Do computador. Então, quando nós desprezamos nos outros aquilo que não conseguimos suportar em nós, presta atenção, nós mesmos, essa é a imagem projetada. Eu não suporto ela ser uma pessoa fracassada, eu critico isso nela. Eu não suporto ser uma pessoa, não suporto o medo nela, eu não suporto a insegurança dela. Na verdade, não é ela. Quem que é? Quem que é? Sou eu. Aquilo que eu tanto não suporto nela, na verdade, aquilo eu estou projetando nela, aquilo que está dentro de mim. Amém? Então, ou seja, os fracassos, os medos, os complexos de inferioridade, as inseguranças. E isso aqui é difícil, hein? Hoje vocês têm que bem pegar aqui o raciocínio, porque tem que estar bem no espírito para a gente reconhecer isso daqui. Porque às vezes você, até no seu casamento, você que é solteiro e convive com outras pessoas, até no meio do seu trabalho, às vezes no seu trabalho você tem aquela funcionária ou aquela patroa que está sempre te humilhando. Você é burra, você não presta para nada,
você é uma fracassada. Na verdade, não é que é você, é quem? Então, para diminuir a insegurança dela, ela precisa o quê? Criticar, projetar a outra, para ela se sentir melhor que ela, para ela se sentir superior a ela. Então ela começa a projetar aquilo que está dentro dela, aquela insegurança, aquele medo nela, para ela se sentir melhor. Quem já passou por essa situação? Quase todas nós, né? Nós temos a terceira imagem, que é a imagem espiritual. Essa imagem é como Deus nos vê. Deus nos vê, mas não temos, muitas das vezes nós não temos a consciência dela. Eu acho que a maioria, acho que 99% não tem consciência da imagem como Deus nos vê. A maioria do ser humano. Porque tem que estar muito com intimidade com Deus para entender. E é o nosso desafio é trazer para a nossa alma, é trazer para o nosso espírito, é trazer para a nossa mente, para o nosso corpo, para dentro de nós, que nós somos, que nós temos a essência de Deus, que nós temos a essência real. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, de trazer essa essência real, de trazer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então esse é o nosso desafio diário, porque todos os dias o mal, o diabo, as coisas negativas do mundo, o peso negativo, as palavras negativas das pessoas, a carga negativa que você recebe aí fora, todos os dias tentam fazer que você distorça a sua imagem real, a sua imagem, a sua essência real, que é a imagem de Deus. Você está entendendo que todos os dias é uma luta diária? Todos os dias tentam te colocar para baixo, todos os dias tentam te menosprezar como mulher, todos os dias tentam te menosprezar, ainda que dentro da igreja, no seu trabalho, em todos os lugares que você vai. Às vezes o mal tenta fazer com que você fazer você distorcer a sua imagem diante de Deus, diante do espelho de Deus. Essa imagem espiritual, eu não estou falando mais no espelho objeto, que é um objeto. Eu estou falando do espelho espiritual, do espelho de Deus. Você sabia que as pessoas muito críticas e com dificuldade de elogiar as outras, ela tem uma imagem distorcida de si mesmas? Você sabia disso? Às vezes a pessoa que ela é muito crítica, e às vezes a pessoa que é muito crítica, todo mundo fica querendo paparicar ela, a gente não pode desagradar. Não é verdade? Não, vamos fazer tudo que ela gosta, porque ela é crítica, ela é importante. Então pode até parecer uma superioridade da parte dela, mas não é. Na realidade, essa pessoa que ela é autocrítica, ela tem inferioridade dela mesma. Ela é uma pessoa insegura. Estão entendendo? Então, ela critica, ela ofende. Por quê? Porque os críticos, geralmente, eles projetam nos outros as suas próprias dificuldades. Então, às vezes você está pensando nos outros, mas você tem que pensar em você. Será que você não tem sido essa pessoa crítica? Será que não é você que está sempre criticando?
criticando a filha, criticando o marido, criticando a sua amiga, criticando seus pais, criticando o seu patrão, criticando os funcionários, criticando sua amiga de trabalho. Será que não é você que tem sido essa pessoa crítica? Que critica até dentro da igreja? Que está sempre criticando, e na verdade você tem sido uma pessoa crítica e está colocando a sua ferida como um reflexo diante das pessoas. Então, você, nós temos que nos analisar. E a gente sempre fala, você vê que a Bíblia vira e mexe, a Bíblia fala de reclamações, a Bíblia fala de críticas, a Bíblia fala de julgamentos, mas eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano, porque o ser humano está sempre querendo o quê? Porque eu não tenho dinheiro por causa desse governo, aí muda o governo. Eu não tenho, se o governo fosse tal, eu estaria melhor, aí mudou o governo. Mas se tivesse tal coisa liberada, estaria melhor. Porque se eu tivesse a casa própria, eu seria melhor. Se eu tivesse o emprego dos meus sonhos, eu seria melhor. Se eu tivesse o marido dos meus sonhos, eu seria melhor. Se eu fosse casada e não fosse solteira, eu seria mais feliz. Então, porque hoje está calor. Porque hoje está frio. Porque hoje, que coisa. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assada. Porque vocês não fazem nada direito, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Porque o cachorro fez xixi no lugar errado, por que você não fez ali? Até o cachorro, coitado, acho que ele fica olhando assim para você e fala, meu Deus. Né? Até o cachorro deve falar assim, meu Deus, eu estou entendendo ela. Porque o seu nível de crítica, e as mulheres, nós, mulheres, somos altamente críticas por si só. E nós temos a crítica de si mesmas. Você critica, você olha no espelho e você fala assim, nossa. e eu tô bem descabelada aqui, ó. Porque se o meu cabelo fosse loiro, eu seria mais feliz. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu arrumava pro meu nariz aqui, ó, tem um piercing. Não é piercing não, tá? Caí, tinha 5 anos. Todo mundo pergunta se eu coloquei piercing. Não, nunca coloquei. Caí, tinha 5 anos, cavalete, com a faca. Ela fazendo arte. Se eu tivesse, eu arrumava aqui. Se eu tivesse o cabelo mais liso, acho que eu seria melhor. Se eu tivesse o cabelo caracolado, se eu cortasse meu cabelo curtinho, se eu emagrecesse, se eu não tivesse esses culotezinhos, se eu tivesse mais, tem homem aqui, se eu tivesse um corpo mais assim, eu seria mais feliz. Não é? Todos os dias você fica se anulando como mulher. Você fica se anulando. Aí você fica se anulando e aí você fica olhando naquelas redes sociais, aquelas modelos, aquelas meninas, aquelas blogueiras, influenciadoras que agora estão na moda, as influenciadoras, né? Aí fica lá olhando as influenciadoras, minha idade, meus 20 anos, Deus que me livre, eu não queria nunca voltar para os 20 anos. Não queria, com a cabeça que eu tinha, Deus que me livre, não troco a minha idade, eu fiz 40 anos. Agora em dezembro, dia 20, inclusive se quiser meu parabéns, pode me dar. Tô brincando. Então, eu vou fazer 40 anos. Eu não troco a minha cabeça de agora pela minha de 20 anos, mais nunca. Nossa, quando eu tinha 19 anos, eu fazia cada coisa, uns pensamentos nada a ver, umas imaturidades, meu Deus do céu, eu tive que aprender apanhando da vida. Tanto no casamento, porque ainda que eu casei com o pastor, meu marido era pastor, ainda assim eu tive que aprender,
coisas. Muitas coisas, muitas imaturidades, muitas dificuldades no começo do casamento, muitas. Então assim, eu não me troco de jeito nenhum. Bom, a gente vai adquirir experiência, é ou não é? Então, às vezes você fala, meus 20 anos, meus não sei o quê. Então todos os dias você fica se anulando como mulher e você fica se comparando. Aí se compara com uma, se compara com a outra. Aí as senhoras mais de idade, lá com a Vera Fischer, sei lá, né? Joguei lá atrás. Ou Vera, agora, aí tem uma atriz aí. Enfim, tem tantas atrizes aí você fica se comparando a elas. Aí você olha na revista lá o Photoshop. Aí você olha lá a princesa da Inglaterra. Ai, que linda, que maravilhosa. Olha, casou com um príncipe. Se vocês soubessem, eu estou assistindo aquela série, The Crown, né? Que fala The Crown, né? Que é a coroa. Deus que me livre. Meu Deus, é um escândalo pior que o outro. Aquilo ali é pura aparência. Todos eles, todos têm amante. Todos eles têm amante. Até aquele presidente Kennedy, e a esposa dele era a senhora Kennedy, diz que ela era a mulher mais popular na época dela, no mundo. Aí tá lá a mulher na série, porque aquilo ali são fatos reais, são pessoas estudiosas, historiadores. A mulher, ela injetava, os médicos injetavam drogas neles para eles poderem ir para eventos. Aí você olha e vê lá, você acha que é o casal Margarina. Olha que maravilhoso, pessoas ricas, pessoas cheias de riqueza, de elegância, tudo fingimento. Eles fazem tudo. O que eu entendi dessa série é que eles fazem tudo e mais um pouco. Se tiver que, eles acabam com a vida de qualquer um por causa da coroa. Tudo em nome da coroa. Eles falam muito assim: nós vivemos em prol da rainha. A rainha é o nosso sol. Ela é o nosso sol. Ou seja, o reflexo deles é quem? A rainha. Que é para onde eles olham. É para onde eles olham. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que elas olham para Hollywood. Aí tem uma bagunça. Você vai assistir filme, não tem nem como mais assistir filme direito. Daqui a pouco tem um monte de pornografia, tem um monte de distorcendo a família. Você não pode assistir uma série com o seu filho, dependendo, você tem que assistir antes para ver se dá para assistir. Porque está lá distorcendo tudo, ensinando a criança. Tem uma grife aí balanceada também, uma grife que ela é importantíssima aí no mundo, que todos os artistas mais bambambãs aí, um tênis deles vale 20 mil. E o que eles estavam fazendo numa propaganda que eles fizeram agora? Eles colocaram uma criança e tinham itens de como que chama? Sadomasoquismo, de pornografias no meio escondido, e colocaram ursinhos vestidos de sadomasoquista para vender as bolsas deles. Uma bolsa dela vale 30, 40 mil. E estava lá, quase que passa despercebido. E no meio da propaganda, escondidinho debaixo da mesa, aparece uma parte de um documento. Aquele documento era sendo favorável à pedofilia, para que eles entraram com um artigo na justiça para ser a favor da pedofilia. E eles estavam tentando colocar essa imagem subliminar no meio das pessoas, para que assim como outras
coisas aí estão sendo aceitas, se você falar, você vai até preso. Eles estavam tentando começar a colocar a goela abaixo a pedofilia. Vocês estão entendendo a gravidade? Esse é o reflexo do mundo hoje. É nojento. E mais um pouco nessa propaganda tem o nome de um livro, de um autor, que ele é satanista, que ele estava adorando, e até não colocaram muitas fotos, porque é tão pesado, com crianças sendo cortadas para sacrifícios no altar. Tudo isso bombando lá em Hollywood. Quando alguém foi lá e denunciou, caiu como uma bomba. Agora está um inferno lá, porque está aquela Kardashian, né? A Kim Kardashian, que é importantíssima para o mundo, o que ela fala é regra na moda. Ela é a representante dessa grife. Ela está horrorizada, tirou o corpinho dela fora, mas estão acabando, cancelando a marca, cancelando tudo, estão acabando com a marca. Vocês estão entendendo a gravidade do que é o reflexo do mundo? Esse é o reflexo do mundo. Isso é o que o mundo está refletindo. Eles vão começar aos pouquinhos, sorrateiramente, querer que a gente reflete isso, a goela abaixo na nossa vida. Então, você tem que ver qual é a imagem que você tem refletido diante das pessoas. Será que você não tem refletido aí sorrateiramente, meio escondidinho, sem que você perceba algo aí do mundo? Será que você já não tem aceitado o feminismo de competição com os homens? Será que você já não começou? Eu acho que isso aqui dá para passar. Dá para passar. Aí você começa a implantar o feminismo dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua família. Você começa a implantar o feminismo aos pouquinhos, de tanto que você já viu o quê? Lá fora, você está refletindo aonde? Dentro da sua casa.